Senhor, Ele vive, aleluia, Ele reina para sempre, Ele é Deus e Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio estava ela com Deus. Tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez de tudo o que foi feito. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Surgiu um homem enviado por Deus. Seu nome era João. Ele veio como testemunha, para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, daquele que era a luz de verdade, que vindo ao mundo, ilumina todo ser humano. A palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para o que era seu, e os seus não o acolheram. Mas a todos que o receberam, deu-lhes capacidade de se tornar filhos de Deus. Isso é, aos que acreditam em seu nome, pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. E nós contemplamos a sua glória, glória que recebe do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Dele, João dá testemunho, clamando: este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim, passou à minha frente, porque ele existia antes de mim. De sua plenitude todos nós recebemos graça por graça, pois por meio de Moisés foi dada a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. A Deus ninguém jamais viu, mas o unigênito de Deus, que está na intimidade do Pai, Ele nos deu a conhecer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ele vive, aleluia, para sempre, Deus e Senhor. Ele vive, aleluia, para sempre, Deus e Senhor. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. amém. Podemos assentar um pouquinho, irmãos e irmãs? Isso. Irmãos, se vocês quiserem apenas uma pista de como estudar um pouquinho a palavra de Deus, está aqui, ó. Esse grande prólogo aqui de João, evangelista. Aqui, tá, nas entrelinhas dele aqui, está toda a revelação da salvação para nós.
Aqui dentro dessas entrelinhas está o motivo pelo qual o Senhor se fez homem. Aqui está falando que Ele é a vida e nós perdemos esta vida. Ele veio trazer essa vida de volta. Aqui, esse capítulo 1 de João é fantástico. Para um estudo, para uma análise, para a gente entender o nosso agora, né? Mas eu queria, numa ótica, se vocês me permitem, eu queria utilizar uma ótica um pouquinho diferente para falar do Natal no seu valor real, naquilo que Cristo quer, naquilo que o catecismo da igreja nos coloca, numa outra ótica, ok? Vamos lá. Eu vou trazer aqui alguns pequenos versículos, praticamente 3 só, pequenos. Gostaria que vocês prestassem bem atenção nessa ótica de Natal. E vocês vão se familiarizar com ela. Eu creio nisso, de verdade. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos notáveis judeus. Olha aqui, isso aqui é um ponto importante. Nicodemos, como você, como eu, era um homem bom, homem do bem. E aqui ele tinha outras virtudes, porque ele era um homem notável, ou seja, um homem com muitos dons. Bonito, né? E olha só o que acontece. Ele veio de noite ter com Jesus. Ele disse: Rabi, sabemos que tu és o mestre que vem da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Jesus lhe respondeu, atenção agora: em verdade eu te digo, a menos que nasça de novo, olha o Natal, ninguém pode ver o reino de Deus. Grava bem essa passagem, está no próprio Evangelho de João, capítulo 3. Essa passagem do encontro de Nicodemos, que era um homem notável, dos judeus, maravilhoso. E ele tem esse encontro com o Senhor de noite, às escondidas, e ele faz essa conversa com Cristo e recebe essa resposta: é preciso que você nasça de novo. Mas eu sou um homem bom. Vamos agora a uma outra passagem. Agora eu vou ler uma passagem de Mateus, Evangelho do evangelista Mateus. E vocês vão lembrar bem dessa passagem. Não vos ponhais a imaginar que eu vim trazer a paz. Jesus falando, está falando para nós. Olha o que ele está dizendo. Não vos ponhais a imaginar que eu vim trazer a paz à terra. Eu não vim trazer a paz, e sim a espada. Isso aqui é importante entender, irmãos. Importante. Ok? E só mais um trechinho. Sim, eu vim separar o homem do seu pai, de sua mãe, da sua sogra, etc. Vamos a uma última passagem que eu queria refletir nesta ótica sobre o Natal. Agora, Jó, livro de Jó no Antigo Testamento, capítulo 1. Veja só o diálogo que existe aqui. Capítulo 1 vai dizer que alguns homens e o adversário, Satanás, pede uma audiência diante de Deus. Deus permite. Vamos lá, prestem atenção aqui. O adversário
respondeu ao Senhor em relação a Jó. Lembra que Jó era um homem muito bom, homem trabalhador, tinha uma família muito privilegiada. Sua esposa era casado, um homem que acreditava em Deus. Lembra de Nicodemos também, tá bom? Tinha seus filhos, e os filhos eram muito bem sucedidos. E a gente se preocupa tanto e deve se preocupar para dar o melhor para os nossos filhos, né? Estudo, educação, formá-los, investir neles. Às vezes eles deixam de fazer tanta coisa na juventude deles ou delas para se prepararem bem. Então, os filhos de Jó eram assim. Tudo estava muito bem. Olha só a conversa aqui, ó. Essa é a nova ótica que eu estou passando para vocês do Natal. Mas o adversário respondeu ao Senhor. Por que respondeu? Porque Deus falou: olha Jó, olha como é bom essa família. Deus falando nessa conferência, dando exemplo de Jó. Aí o diabo vai dizer assim para Deus: será a troco de nada que Jó teme a ti e tudo vai bem? Não o protegestes com uma cerca, e ele, sua casa e tudo quanto possui, abençoastes seus empreendimentos, deu saúde para todos, o casamento está ótimo, está tudo bem. Olha o diabo falando, ó, né? Abençoaste seus empreendimentos, e o seu rebanho, olha a parte econômica, seu rebanho indo muito bem na terra. Mas, ó o diabo, fazendo uma colocação para Deus: mas estende tua mão e toca tudo o que ele possui, sua saúde, seu matrimônio, seus filhos, seus negócios. Eu aposto. Olha o diabo conversando com Deus. Eu aposto. Arrogância, prepotência satânica, que ele te lançará em rosto as suas maldições. Então o Senhor disse ao adversário, prestem atenção: seja assim, todos os seus bens estão em seu poder. Tipo assim, eu permito que você mexa com as finanças dele, mexa com a saúde da família dele, mexa com o matrimônio dele, mexa com ele, tá? Olha lá, tudo isso, seus bens. Mas Deus só falou assim: só não lhe permito que tires a vida dele. E o adversário retirou-se da presença do Senhor. Bom, vamos lá. Quando a gente vê o Natal, vocês sabem que os judeus todos esperavam o Messias chegar, mas eles não sabiam como é que ele ia chegar. Imaginavam, glorioso, um ser potente, que ao chegar, no instante que chegasse, o mal, em todo o mal na terra, doença, guerras, maldade, assassinatos, doença, tudo seria extirpado. Só que eles levaram um susto, porque Deus vem na forma humana e como criancinha no primeiro momento. Isso já mostrou exatamente uma contrariedade das expectativas humanas, das minhas expectativas. Espera aí, esse não é o Deus que eu imaginava que iria vir na minha vida. Eu imaginei um Deus tão grande, tão poderoso, que ao chegar
na minha concepção, não existiria mais nenhum mal perto da gente. Tá certo? Não tira da tua frente Nicodemos, nem a espada, nem a conversa com Deus e o adversário sobre a vida de Jó. Fica com esses 3 momentos o tempo todo. Veja, então Deus vem, só que Ele vem contrariando todo mundo. Primeiro Deus se rebaixa. Você deveria perguntar para o padre assim na sua cabeça agora: ué, por que Deus se rebaixa? Ué, o Deus criou tudo, nós acabamos de ler aqui em João capítulo 1, que Ele é a palavra, Ele é a vida, e aquele que criou tudo, habitou no meio de nós. Como? Como ser humano. Olha só, Ele se rebaixou. Ele se fez um de aquilo que você criou. Imagina que você está criando um cachorro, a espécie canina, e você é um ser humano, dono dele. Você que desde pequenininho pegou ele. Estou dando um exemplo bem esdrúxulo para nós. De repente você fala: olha, para eu salvar esse meu cachorro, eu, que sou maior do que ele, sou dono dele, fui eu que trouxe ele para minha casa, ele depende de mim em tudo, eu vou me fazer igual a ele. E o pior, vou viver no meio do bando igual a ele, dos homens. Deus se aniquilou, gente. Agora entenda isso. Um Deus que já vai fazendo uma obra, presta atenção aqui, ó, uma obra de humildade. Ele se fazendo assim, por exemplo, Ele é o Senhor de tudo. Ao se fazer um da sua criação, Ele está mostrando humildade. Tá ou não está? Tá ou não está? Ele não está sendo humilde? Só raciocina um pouquinho. Nossa, para Ele devolver a vida perdida, roubada, tirada, etc., Ele se faz um da sua criação, e ainda vai conviver com essa espécie humana, cada um mais doido do que o outro. Então isso aqui chama-se na teologia, quem já estudou um pouquinho, mas é gostoso saber isso, aniquilamento de Deus. Deus se diminuiu, não no sentido poderoso dele, para nos salvar Ele se diminui. Ele tira todas as suas pompas do seu palácio, Ele sai do palácio real. É como se Ele tirasse, se despojasse de toda a sua armadura de rei da terra, do universo, e Ele vem se fazer pequenininho, que nem aqueles filmes do rapaz que vai querer conquistar a sua noiva, que ele ama, e ele finge que ele é um pobrezinho, só que ele é o rei. A gente viu isso até num filme já antigo, né, daquele rapaz, o comediante, que ele sai, era um rei da África, que ele vai se apaixonar pela menina, ele não conta para ela que ele é o rei. Depois, no final do filme, ele é o rei. Bom, um Deus que então se faz humilde. Aqui Ele está mostrando humildade. Então, e se Ele mostra humildade, aqui já começa o Natal. Deus começa a revelar qual é o motivo de nós celebrarmos a vinda dEle primeira. Porque a humanidade toda se perdeu no orgulho próprio. E esse orgulho precisa ser destruído. Aí vamos lá, vamos pegar a passagem agora de Mateus. Vós pensais que eu vim nesse mundo para trazer a paz, que você pensa nela como paz? Não, eu não vim trazer esta paz para a terra. Eu vim trazer o quê? A espada. Olha, atenção. Aquele que ele já veio humilde para dizer: eu preciso fazer você humilde. Por mais bom que você seja, Nicodemos, você é um homem notável. Você é uma mulher notável, Sabrina. Mas eu vim mostrando que eu me despojei de tudo que eu queria, o que eu sou.
me fiz humilde, pequenininho, eu trouxe a espada para rasgar o teu orgulho, que é o pecado original, trouxe isso na gente. Então veja, aqui começa a ver o motivo real do Natal. É preciso você nascer ao Natal aí, de novo. Jó era um homem bom, uma família notável, filhos maravilhosos, e a sua parte econômica estava tudo bem. Até que o diabo vai fazer uma audienciazinha lá com Deus e vai falar: sabe por que está tudo bem? Sabe por que ele teme a ti? Porque ele está cercado, a palavra está clara, ele está cercado dos seus cuidados o tempo todo. Quero ver se ele vai continuar dizendo: Jesus é o Senhor da minha vida. Aí precisa nascer de novo, né, para fazer isso, no Espírito. Só no Espírito faz isso. Eu aposto que ele não vai te seguir se você me permitir levar uma doencinha na família dele. Doencinha essa pode ser qualquer doença, tá? Qualquer. De repente a pessoa não vai mais nesse tempo ficar boa, nunca mais, enquanto ela viver aqui. Se tu me permitires essa pessoa aí perdendo a força física todinha dela, eu aposto que esta pessoa notável, bom, orgulho do Padre, vai continuar te amando, Senhor Deus. E se eu mexer com o filho dela? Ela vai se revoltar contra ti, ó religião, de todas as religiões. Por quê? Porque ela está cheia do orgulho dela. Vocês estão entendendo? Eu peguei apenas 3 versículos para explicar o Natal no âmago da sua essência de explicação. É preciso nascer de novo. Mas eu sou bonzinho, eu sei. Todos nós somos pessoas boas. Mas o Senhor, Ele veio trazer a vida. Está aqui, ó, João capítulo 1. A vida, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e essa luz dos homens virou trevas, quando eu fiquei cheio de orgulho. Lembra? Quando é que eu estou em trevas? Quando eu sou apenas notável. Eu sou notável, eu sou bom, eu sou bom com os mais velhos, eu respeito os mais velhos, eu nunca desejei mal para ninguém. Ó, Nicodemos era assim, você é assim. Mas olha só o que Deus vem fazer. Eu vim trazer espadas sobre você. Queres? Por quê? Porque mesmo sendo notável, mas sem ter a vida eterna, que é a luz, que é a vida de Deus, você está vivendo nas trevas. E o teu orgulho te cegou. Você sabe por que Jesus curava os cegos? Ele mostrou isso para os discípulos de João Batista. Diga para João que eu curo os cegos, eu faço o cego enxergar de novo, que o cego vive nas trevas. O mudo volta a falar, o surdo volta a ouvir, né? Eu expulso aquilo que é o orgulho deles, eu expulso o demônio. Diga para João não se escandalizar comigo diante da espada que chegou na vida dele. Lembra que João estava indo mandou os seus discípulos, porque João estava preso, sofrendo, e ele já tinha anunciado que Deus chegou. Só que a morte continuava, o câncer continuava, os filhos ficavam usando drogas, tudo aparentemente estava igual. É aí que Deus vai falar. O Natal é quando
ele é pessoal. Eu preciso destruir dia a dia o meu querer. Nicodemos, tu és um homem notável, mas é preciso você nascer agora no Espírito, que é essa vida que o homem foi feita, aqui ó, e a vida estava nos homens, a vida era a luz dos homens. Eu vim para trazer isso de volta para você, minha senhora. Então, Deus permite sim que você experimente uma cruz aqui. Qual é a sua cruz, meu irmão? E algumas bem pesadas. Cruzes pequenininhas a gente tem sempre, mas vira e mexe, vira e mexe, vira e mexe. Vem umas bem pesadas na vida de todos nós. E se ainda não veio na sua, se viver um pouquinho, chegará. Mas veja, volta lá em Jó. Porque Deus quer te trazer o homem da luz e não o homem de trevas, que na hora que você for testado, você é o primeiro a falar, cadê Deus? Vocês lembram daquele homem da cruz? Que ele estava morrendo, sendo crucificado também junto com o nosso Senhor, e junto com aquele outro homem chamado o bom ladrão. Aquele homem, ele teve a mesma reclamação que a gente tem quando ainda vive o homem das trevas na gente. Se tu és filho de Deus, tira essa cruz da gente. Tá certo? Tá vendo? Então, irmãos, o Natal, ele tem uma conotação que a gente normalmente não para para muito não. Porque você sabe que no mundo atual se romantizou o Natal como os dias de luzes, as cidades se enfeitam, as mesas ficam repletas de guloseimas, e isso é muito bonito. Mas o sentido se perdeu, né? E aqui nós estamos celebrando o verdadeiro sentido do Natal para você, até para você não cair na depressão por estar passando por noites traiçoeiras na tua vida. Às vezes pode ser na sua saúde, às vezes pode ser na sua parte financeira, às vezes pode ser na parte da sua família, matrimônio e filhos, na sua vida pessoal, sua saúde. Veja, para que muito pelo contrário, lembra como é que ele veio, ele se aniquilou, e ele experimentou a cruz. Eu termino aqui a homilia dizendo aquilo que acontece com a gente. Você sabe que São Pedro, ele aceitou Jesus, e o diabo também aceitou Jesus. O que, padre? Ô padre, você pode repetir a frase? Vou repetir. São Pedro, ainda Pedro, né? Ele aceitou Jesus. Satanás também aceitou Jesus chegar. Eu vou mostrar isso para vocês, recordando uma passagem bíblica. Quando Jesus pegou os 12 e levou para Cesareia de Filipe, era o interior do interior, era um lugar onde tinha quase ninguém passava lá. E Jesus levou os apóstolos lá para prepará-los para aqueles que iam dar sequência à igreja de Cristo. Então Jesus foi fazer uma escola com eles. E ali o nosso Senhor, ele fez a pergunta mais importante dele, de Cristo Jesus. Se um dia você falar no Enem da catequese da igreja, uma pergunta: qual foi a pergunta mais importante que Cristo fez da vida dele, enquanto ele esteve aqui na terra? Foi essa: e para vós, quem eu sou? Essa é a pergunta mais importante de Jesus.
E Pedro foi boca de Deus. Tu és o ungido que chegou, aquele que todos nós esperávamos. Olha que coisa linda. Foi tão lindo que o nosso Senhor não aguentou. Ele disse: Pedro, não foi criação humana nenhuma que te revelou isso, foi o meu Pai. Olha, por isso eu vos digo que desta pedra, desse nome Pedro, né, tu serás agora aquele que vai estar à frente da minha igreja. 1 minuto e meio depois, espera um pouquinho, volta. Pedro aceitou. Tu és esse Deus maravilhoso que chegou. 1 minuto e meio depois, ele joga tudo por terra o que ele falou. Ele ficou só com uma parte. Ele nunca entendeu o que é o Deus que chegou. Porque para Pedro, vamos fazer já a reflexão. Pedro aceitou um Deus divino. Divino. Ele chegou. Agora acabaram os problemas. Tu chegastes, acabou as doenças, acabaram as doenças, acabaram as guerras, acabaram os divórcios, acabaram os abortos, acabaram os vícios, os assassinatos, acabaram, acabou tudo. Que bom que o Senhor está aqui. O Senhor vem trazer novamente a alegria que todos nós queremos. Só que Jesus, 1 minuto e meio depois, ele vai falando: porém, nós estamos aqui em Cesareia de Filipe, porque eu quero revelar algo para vocês. Eu estou preparando vocês, porque eu vou subir, e vocês vão comigo. Eu vou para Jerusalém, e lá, eu me entregarei. Eles vão me pegar, vão me crucificar. Atenção aqui. Eu vou morrer por causa da maldade deles, vai entendendo? E no terceiro dia o Pai me ressuscitará. Mas Jesus mal acabou de falar, 1 minuto e meio do que ele tinha feito como pergunta maior da vida dele, o mesmo Pedro diz: não, isso não. Vamos entender a cabeça de Pedro para você entender a sua e eu entender a minha. Eu quero um Deus divino, sem cruz, divino, bonzinho, tá? Como diz o nordestino, bonzinho. Esse Deus que eu quero, que eu rezo. Agora um Deus que também vem propor a cruz, nananina não. Resposta do nosso Deus: para trás. E não disse o nome de Pedro não, tinha acabado de dizer: tu és pedra, não é? Para trás, Satã. Aqui está a teologia todinha, para você pensar em você. Na hora que chegou uma doença na tua vida, na hora que nas finanças não estão boas, na hora que você é perseguido, quando alguém te esfrega na tua cara tanta coisa que você não queria ouvir, e assim vai. O diabo também aceitava Jesus divino. Onde está isso, Padre? Claro, está lá na Bíblia. O Espírito Santo conduziu o nosso Senhor até o deserto. No deserto, Jesus 40 dias sem comer, sem beber. Quem estava esperando ele lá na montanha? Quem, minha senhora? Satanás. Qual é a conversa de Satanás com Deus ali? E ao mesmo tempo com o homem Jesus. Está com fome, não está? Reparasse que aqui nesse lugar onde a gente mora, no Oriente, tem muitas pedras que lembram pão. Transforma essas pedras em pães e sacia o apetite da tua carne. Você é muito bom. Você vai ser
O Cristo que todo mundo quer, quando alguém fala na sua oração, vem saciar o que eu quero, vem os apetites do que minha carne deseja. Olha, quer dizer, o diabo fala, seja Deus, mas seja um Deus que quando um povo for te procurar, para pedir o que eles querem, como para satisfazer o apetite da carne, deu para entender? Carne, desejo da carne, humana. Quando tu permitires, você vai ser o Deus maravilhoso que todo mundo quer. Então, Satanás aceita ele ser o Deus que chegou, divino, bonzinho, que eu estou com vontade de fazer isso, faz, vai, eu te abençoo. E Jesus deu uma resposta para ele, não. Aí, o diabo falou assim, você vai ser o Deus, você quer ver você ser o Deus que realmente chegou? O ser humano em geral gosta de espetáculo, por isso que tem circo, para a nossa época de veinho, mais veinha do que o padre ainda, época do Play Center, agora tem os parques não sei o que, hoje tem tanta coisa, tem o Circo Soleil, tem tanta coisa bonita aí, né? Tem futebol, tem espetáculo, tem danças, tem shows de final de ano, tem shows pirotécnicos, como é que é? Pirotécnicos, né? É, coisa toda. E nós todos fica tudo assim, uau, uau. A gente gosta de ver agora na IA, né? Fazer coisa assim, nossa, olha o que está fazendo. Então, o diabo sabe que nós gostamos de espetáculos. Fala assim, ó, Deus, eu aceito você realmente é um Deus maravilhoso. E você vai fazer tanto sucesso se você se jogar do pináculo e você não vai te acontecer nada, você não vai morrer e os teus anjos vão te segurar. Você imagina o povo vai endeusar você. Não. Aí o diabo vai na última cartada dele. Olha, nós aceitamos você como Deus maravilhoso que tu és. Olha, tudo isso aqui é meu. E mostrou o mundo que os governos, sabe o que são os governos no mundo inteiro? Não é só o governo no Brasil, não, o governo no mundo inteiro. E o diabo fala, tudo isso sou eu que estou dominando. Se tu me adorares, o que é se adorar? Se você fizer amizade, tira foto com aquele, diz que você está de acordo com as ideologias que eles estão pondo naquela política, naquela, que você também é a favor disso, que você é a favor daquilo, porque eles são os senhores da terra. Seja amigo deles e olha, você vai ser o Deus supi, que vai fazer muito sucesso. Não tentarás o Senhor de meu Deus, porque só há um Senhor. Então veja, o que Deus está falando? O diabo tem ódio, pavor da cruz de Cristo. Foi a cruz de Cristo que derrotou Satanás. Qual é a sua cruz? A sua. A gente tem uma tendência humana de fugir da cruz que não chega. Pode ser no matrimônio ruim, um filho, colegas, doença, o que mais? E aí vai, ó. A gente, ó, e grita para Deus, Senhor, e se preciso for, eu saio da igreja católica, vou numa outra espiritualidade, que fala que ali Deus vai trazer o que eu quero, porque eu quero fugir da cruz. Então eu quero um Deus só divino. Agora o Cristo da cruz eu não quero. Pedro também não queria, João Batista também não queria. Depois eles entenderam. Então isso é o Natal. Eu aceito, Senhor, no meu batismo, não só os momentos da glória, mas os momentos de cruzes que chegaram na minha vida. Só fica comigo, Jesus. Não me deixe desanimar. Esse é o Natal. E termina, a pregação de São Paulo sempre era assim: eu vos anuncio, eu prego para vocês hoje o Cristo crucificado. Põe a cruz aí. E ressuscitado.
Então a gente está seguindo esse Jesus, esse é o Natal. Então quando você olhar para você hoje, lembra disso. Qual é o teu Natal? É preciso você nascer de novo. E como é que Deus esvazia você? Com uma espada. Qual é a espada? A cruz. Eu vim te trazer a espada, moça. Para quê? Para esvaziar você, porque você é uma pessoa como era Nicodemos, notável. Isso não é a luz, ainda é trevas. Veja que trevas aqui não é só o pecado não, viu? Quem comete pecado o tempo todo é quem vive segundo a sua vontade. É trevas. E a luz se fez no meio de nós, ou seja, a vida de Cristo. Então para arrancar, para eu ter a vida de Cristo, eu preciso ir moendo, matando minha vontade. Por isso que ele diz, se o grão de trigo cai na terra, e se ele morrer para mim, ele multiplicará. E aí, está a fim de seguir Jesus, Marion? Deus está aqui neste momento. Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida e seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Oh, Deus te trouxe aqui, Olha, para aliviar os teus sofrimentos. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim de todos os teus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. quando é a música Terra Seca? A Terra Seca, ela sempre faz também analogia à homilia que nós estamos ouvindo. Quem souber canta. É uma das músicas mais lindas. Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei minha esperança. Com base na homilia, Somente em ti construirei a minha casa. esse é o Natal do Senhor. Ó. Somente em ti colocarei minha esperança, pois só em ti minha alma achou descanso. Só em ti eu pude respirar, pois só em ti minha alma achou descanso. Só em
eu pude respirar. E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. O meu lugar é o Natal, esse Deus que apresentou hoje. Aqui é o meu lugar. O Cristo da cruz. E quando eu recebi o batismo dele, eu disse sim. E ele disse: tu colocarás o meu nome aí. Como, Senhor? Esvaziando de você, agora é Cristo que vive em mim. A luz voltou. Terra seca? Não, terra seca agora é. A casa é sua. A casa é sua. Aí, ó. Você é bem-vindo aqui. É o Natal do Senhor. A casa é sua, pode entrar. Olha a espada. Esvazio de mim, esvazio de mim. Muitas vezes eu não vou entender. Esvazio de mim. Não foi do meu jeito. Sopra teu vento aqui. É o Espírito Santo. Toma teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, Senhor. Nós queremos te ouvir. Porque esta casa Reza assim, ó, vai. Agora. esta casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Esta casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Esta casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Já não sou mais eu, é Cristo. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua. A casa é sua, Pode entrar, Senhor. pode entrar. Esvazio de mim. Esvazio de Eu aceito tudo que me vem. Dai a graça. Somente dai-me o teu Espírito, Senhor. Sopra o teu vento. Sopra teu vento aqui. Sobre esta igreja, ó Deus. Toma teu trono, vem reinar.
Esta casa, quero ouvir a igreja cantar, vai lá, canta. Esta casa é sua. Ela pra você, nome dele, o Deus desta casa, vai. Nós deixamos ela pra você mais uma vez. Esta casa é sua casa. Nós deixamos ela pra você. Jesus, apareça, Que o teu nome cresça. enche este lugar, enche este lugar. Cura-me, Senhor. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Você é bem-vindo aqui. Esse é o Natal do Senhor. Amém? Irmãos, então nossa igreja nos deixou